Boa noite, pessoal. Vamos aqui gravar nossa última aula, antes da primeira prova, que vai ser inteiramente sobre derivadas, né? E eu preciso terminar de comentar algumas coisinhas sobre funções convexas, que eu já antecipei um pouco na aula passada, mas vou dar uma repassada aqui e vou gravar esse vídeo, ou talvez até mais de um vídeo, vou postar para vocês e aí a gente vai para a prova, tá certo? Então, o assunto que eu queria falar aqui para vocês, terminar hoje aqui esse assunto, né? Que é justamente funções convexas. Vamos colocar o título aqui. Para terminar, a gente já tem falado desse assunto aí nas últimas aulas, né? E eu queria destacar para vocês aqui o seguinte nessa aula de hoje. Eu queria destacar esse Teorema 4, que a gente já teve falando dele na última aula, né? E os corolários dele. Então, eu vou deixar a demonstração aqui, eu tive dando uma olhada, é bem tranquila a demonstração, não vou ficar escrevendo isso aqui na lousa e repassando, já está bem feitinho aqui no livro, vocês podem ler por vocês mesmos. Eu vou procurar ler junto com vocês e esclarecer o enunciado, né, desse teorema. Teorema 4, vou colocar aqui. Teorema 4. Ele diz o seguinte: as seguintes afirmações sobre a função f de R derivável no intervalo I são equivalentes. Né? Então você tem uma função f, dois pontos, de I em R, f, dois pontos, de I em R, derivável no intervalo I. Isso é importante. Derivável no intervalo I, em todos os pontos. São equivalentes às seguintes afirmações. São equivalentes às seguintes afirmações. São equivalentes às seguintes afirmações. Então, a primeira afirmação, dizer que a função é convexa, f é convexa, é equivalente a você afirmar o seguinte, vamos colocar aqui a afirmação 2, né? F é convexa, é equivalente a você dizer o seguinte, a derivada f' é monótona não decrescente. Olha só que interessante aqui. Porque a função é derivável em todo intervalo I, então você pode dizer que a partir de f vem uma função f' de I em R. E essa função é monótona, essa função derivada é monótona, f de em R, f' de em R, é monótona não decrescente. Não decrescente. Então, veja, aqui, se você for dar uma olhada, eu falei da demonstração, já para vocês lerem, né? Bom, tem que ir lá para aquelas desigualdades, mas não é tão difícil assim, né? Você dá uma olhada lá depois. Eu vou fazer aqui um desenho, só para ilustrar aqui para vocês, eu deixei o GeoGebra aberto de propósito. Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma função convexa, uma que eu sempre coloco, né? F de x igual a x ao quadrado dividido por 2. Para dar um exemplo aqui, certo? Então, quem que é a derivada da função x ao quadrado dividido por 2? Você cai o 2, corta com 2 de baixo, da função f de x igual a x. F de x igual a x. Né? Ou aqui no caso, para chamar de g de x. G de x igual a x. Olha lá, derivada, uma função monótona não decrescente, estritamente crescente aqui no caso. Né? Se você pegar, por exemplo, a função exponencial, também é uma função convexa em todo o seu domínio. Qual que é a derivada da exponencial? Ela mesma, uma função monótona não decrescente, com certeza, estritamente crescente. Né? Então, quer dizer, esse resultado aqui não é tão difícil de visualizar.
tá certo? Outra coisa, a gente sabe que uma função, outra maneira de tentar enxergar isso aqui, a gente sabe que uma função, ela tem, uma função convexa, ela tem essa questão de o segmento, qualquer segmento secante ligando um ponto até outro, a função vai estar para baixo, né? Então, digamos assim, não, isso que eu estou falando não ia ajudar em nada, não vai ajudar em nada. Tá? A ideia, o que é uma... Veja, uma coisa que eu posso falar aqui mais interessante do que eu ia dizer, e mais correta também. O que representa uma função derivada? Ela representa a inclinação da reta tangente. Então, você pode imaginar colocar aqui uma reta tangente, escolher um ponto aqui da função, e imaginar uma reta tangente aqui nesse ponto. Vamos colocar aqui, reta tangente. E aí, o que acontece? Se você vier da esquerda para a direita com esse ponto aqui, ó, deixa eu dar um pouco de zoom aqui. Isso aqui. Se você vier da esquerda para a direita, caminhando com esse ponto aqui, ó, perceba que é como você está aqui, ele tem a coordenada x aqui, a coordenada x está indo da esquerda para a direita, né? Você veja aqui, deixa eu voltar aqui, vou começar agora, da esquerda para a direita, então vou caminhando para a direita, veja o que está acontecendo com a reta tangente. Ela está aumentando cada vez mais a inclinação dela, aumentando, 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 aumentando. Então, quer dizer, a inclinação da reta tangente nunca está diminuindo, ela está sempre aumentando, né? Então, essa função derivada, que vai dar f' de x, que vai dar em cada ponto x a inclinação dessa reta tangente, ela é não decrescente. Vamos colocar uma outra função aqui, vamos colocar a função módulo de x, para ver o que acontece. Olha só, a função módulo de x, você vai falar, mas a função módulo de x não é derivável no x igual a zero. Sim, ela não é derivável no x igual a zero, mas ela é derivável em todos os outros pontos, sem ser x igual a zero. Né? Então aqui, para a esquerda do zero, o que você vê aqui? Vamos passar para a esquerda. Olha lá, a derivada, ela também não decresce. Em qualquer ponto aqui para a esquerda do zero que eu estou pegando, a derivada fica parada, constante, igual a menos 1. Então, se a constante igual a menos 1, não decresce. Todo esse intervalo aí, pulo zero, onde ela não é derivável, né? Vai aqui para essa parte à direita do 1, à direita do zero. Aqui ela é derivável, derivada constante. A inclinação da reta tangente fica sempre a mesma, em qualquer ponto aqui. Então, também não decresce. Né? Eu tinha comentado da função exponencial e elevado a x. Olha lá, vamos da esquerda para a direita aqui dar uma olhada. Da esquerda para a direita, olha lá, inclinação da reta tangente vai só crescendo. Então, f', função derivada, monótona não decrescente. Isso é equivalente, aqui é um C e somente C, né? Então, se a função é convexa, vai ter esse efeito aí que eu estou mostrando no GeoGebra da função derivada ser monótona não decrescente. Se, por outro lado, você tem uma função, veja bem, você tem uma função de em R derivável no intervalo I, e você descobre ou prova que a derivada dela é uma função monótona não decrescente, você já conclui automaticamente que a função é convexa. 1 implica 2, 2 implica 1. Agora, aqui o 3, né? O 3 é o seguinte, o item 3, ele diz aqui o seguinte, a função, dados a x pertencente a i, são dois pontos que você pode escolher quaisquer no domínio i, mas vamos procurar pensar no a como um ponto fixo e o x como um valor, um ponto fixo pertencente a i, e o x como um valor variável, né? Então, a vírgula x pertencente a i implica que a f de x num certo ponto x, a f num certo ponto x, é maior ou igual do que f de a mais f' de a x menos a, mais f' de a x menos a. Aí, o que acontece? Esse f' de a x menos a, fa mais f' de a x menos a, se você fizer y igual a isso aqui, você tem a equação da reta tangente. Então, o que essa desigualdade está afirmando aqui para a gente? Está afirmando que num determinado x, primeiro você escolhe o a, faz a reta tangente no a. Então, vamos fazer isso aqui. Ó. Escolhi aqui um ponto azinho. Vamos pegar esse ponto azinho aqui. Escolha um valor no eixo x igual a azinho. Vamos marcar esse valor no eixo x aqui. Aqui. Aqui, vamos colocar azinho aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Azinho, vamos ver se dá certo. Ah lá, azinho. Certo?
Deixa ele em azul aqui também. Tá lá, o azinho. E esse valor azinho, eu posso escolher um qualquer que eu quiser, né? Azinho pertence aí. É aqui o domínio é todos os reais. Vamos colocar um segmentinho aqui que fica melhor para representar, deixa ele pontilhado e tal. Tá aqui. Beleza, então eu posso pegar aqui qualquer ponto azinho ali que você está vendo ali no eixo X. Então, a partir desse azinho, eu tenho essa reta tangente em x igual a azinho. Qual que é a equação dessa reta tangente? Ela é exatamente isso aqui. F de A mais F' de A vezes x menos A, certo? Essa é a equação dessa reta tangente que está no ponto correspondente à coordenada x igual a azinho. Essa é a equação dela. E o que significa dizer que a função f de x é maior ou igual que essa reta tangente? Significa o seguinte: se eu pegar qualquer ponto x aqui, no eixo x, agora eu vou chamar de x esse ponto aqui. Esse aqui eu vou lá nas configurações, vou chamar ele de x. Um pontinho x, coloca ele na cor azul, que ele não aceitou, então vamos colocar legenda igual x, enter, olha lá, x, coloca ele nessa cor azul, diminui ele para 4 para ficar igual ao outro, ótimo, tá aqui, ponto x, que eu posso ir para cima e para baixo. Em qualquer ponto x que eu pegar, se eu for analisar nessa coordenada x a altura da reta tangente e a altura da função, e eu posso fazer isso com essa reta perpendicular, tá lá. E aí eu pego a interseção, né? Deixa eu só mover isso aqui. Isso. Pego a interseção aqui dos pontos, olha lá. Interseção dessa reta com essa tangente, interseção dessa reta com essa função. Então tem aqui os pontos C e D. O ponto C é da reta tangente, o ponto D é da função. Então o que significa dizer que a função é sempre maior ou igual que a reta tangente? Significa dizer que esse ponto D estará sempre para cima do C. Não importa qual é o x que eu for escolher aqui. Ó. Você repare só, vamos pegar aqui um trecho todo aqui da função, olha lá. Ó. O D está para cima do C, função para cima da tangente, nesse x. Mas se eu mudar o x, pouco importa para onde que eu mudo. O D continua para cima do x. Perdão, o D continua para cima do C. A altura D é maior que a altura C. Mesmo, claro, quando eu chego no x igual a A, aí as duas vão ficar iguais. Mas isso não tem problema, porque aqui na desigualdade é maior ou igual. Tá? Se eu passar para o lado esquerdo, D é maior que C. D é maior que C. E para sempre, daqui para o lado esquerdo, D, para qualquer x que eu pegar, o D maior do que o C. Então é isso que significa aquela desigualdade. Bom, mesmo para qualquer função convexa. Eu posso, antes de mudar a função, repare que eu posso mudar também a tangente. Posso escolher outro pontinho A. Por isso que ele escreve aqui para qualquer A, x pertencente aí. Se eu pegar outro ponto A, por exemplo, levar a tangente mais para cá, continua valendo D para cima do C. Função para cima da tangente, tá lá. Ó. Tá lá. Função para cima da tangente, função para cima da tangente, função para cima da tangente, em qualquer x. Eu estou fazendo assim porque qual é uma confusão que pode acontecer? O cara escreve f de x maior ou igual que essa expressão da reta tangente, você pode pensar assim, engraçado, aqui está um f de x, aqui nessa alturinha, e aqui está uma reta tangente lá numa alturona. Por que ele está dizendo que a f de x é maior que a reta tangente? Né? Pode gerar uma confusão. Aí você tem que perceber o seguinte, tanto na f quanto na reta tangente tem o mesmo valor de x. Então você tem que analisar num mesmo x. Tá? Mas o que confunde, a reta tangente pode variar se você pegar diferentes valores de A. Então, por isso que eu falei, escolhe primeiro um A, escolhi um A, que era a reta tangente aqui. Aí você compara para todos os x's. Em todos os x's você vai ter função maior que reta tangente, função maior que reta tangente, função maior que reta tangente. Mesmo que você escolha outra reta tangente, continua a função maior que reta tangente, função maior ou igual, né? Porque aqui exatamente no ponto A vai ser igual. Aí se você mudar a função, contanto que você pega uma função convexa, continua valendo. Por exemplo, veja o caso do x ao quadrado dividido por 2. Enter. Olha lá. X ao quadrado dividido por 2. Escolhi a reta tangente aqui nesse ponto A. Veja como é que o D está para cima do C. Função para cima da reta tangente. Qualquer ponto X aqui que eu pego. Se eu pegar exatamente no A, fica igual. Não tem problema porque é maior ou igual lá no teorema.
Se eu pegar para cá, continua o D para cima do C. Sempre. Certo? Bom, e se você pegar a função módulo? Mais uma, vamos fazer. Já fiz exponencial, fiz x quadrado sobre 2. Módulo também é convexa. Enter. Escolhi esse ponto A, reta tangente fica aqui. Aqui você vai, nesse trecho para a direita do zero, você vai ter o C igual a D, C igual a D, C igual a D, C igual a D. Se você passar para a esquerda do zero, aí fica D maior que C. Não tem problema para o lado de cá eles ficarem iguais, os dois pontos, porque, como eu disse, aqui é maior ou igual. Então, está satisfeito o teorema para o módulo de x também. Ah, mas e esse teorema, essa questão aqui do item 3 não vai funcionar, então, se a função não for convexa? Não vai funcionar. Por exemplo, vamos pegar uma função não convexa aqui, vamos pegar x ao cubo. X elevado ao cubo. Enter. Tá lá. Escolha um ponto para a reta tangente. Deixa esse ponto aqui. Vou analisar aqui o x. Você vai falar, pô, aqui o D está para cima do C. D está sempre para cima do C aqui também, a função não é convexa. Bom, detalhe, essa função não é convexa, é considerada num intervalo que englobe o zero. Se você pegar ela só para a direita, ela é convexa. Tá? Você tem que pegar pontos do lado de cá também. Aí ela deixa de ser convexa. Tá? Se você ficar restrito só para o x positivo, ela é convexa e vai dar sempre certo. Aqui o C maior que o D. Perdão, o D maior que o C. D maior que o C, D maior que o C. O problema é quando você passa para cá, onde ela não é convexa, vai dar algum problema. No começo, não. Continua D maior que C. Mas se você for suficientemente para a esquerda, olha lá o que vai acontecer. D maior que C, olha lá o que a partir daqui o negócio já vai mudar de figura. Olha lá. Vou lá para o menos 3 para ver o que vai acontecer. Já está o C para cima do D. O C ficou bem para cima do D. Nossa, o D foi parar lá embaixo. O C ficou agora bem para cima, quer dizer, inverteu a situação. Não está mais D para cima do C, está C para cima do D. Então, isso já é sinal de que ela não é convexa, tá certo? Se você mudar aqui o ponto de tangência, você vê até mais rápido. Ó. Vou trazer essa tangente mais para perto do zero aqui. Ó. Aí vai dar para a gente ver mais fácil aqui. Ó. Aqui, C para cima do D, certo? Já desrespeitou o que estava acontecendo para cá, que era sempre o D para cima do C, e é o que acontece sempre nas funções convexas. Esse pontinho D aqui da função fica para cima do ponto C da tangente. Tá? Se você colocasse outro exemplo aqui, o seno de x, tá? Enter, tá lá. Aqui, ó, você vê nesse trechinho aqui, o C ficou para cima do D. A função seno não é convexa em todo o seu domínio, né? Só em pequenas partes. Aqui não, aqui voltou a respeitar D para cima do C, quer dizer, não voltou a respeitar não, aqui ficou D para cima do C, função para cima da tangente, mas aqui para a direita desrespeitou. C para cima do D. Foi aqui igual, aí aqui já ficou C. Era para estar função para cima da tangente, né? E está tangente para cima da função. Quer dizer, você vê no x ao cubo, no seno, quebrando essa regra aqui da função ficar para cima da reta tangente. E isso é um sinal do quê? É um sinal de que essas duas funções, x ao cubo e seno de x, consideradas em todo o seu domínio, não são funções convexas, tá? Aí não vou me enveredar aqui por essa demonstração não, senão vai ficar muito chato e longa a aula. Eu já vou comentar os dois corolários, duas consequências desse teorema que são muito interessantes. Primeiro corolário. Todo ponto crítico de uma função convexa é um ponto de mínimo absoluto. Isso aqui é bem importante. Outro dia estávamos aqui discutindo o exercício, né, que envolvia ponto crítico. Então vamos lembrar aqui o que é o ponto crítico, né? Vamos colocar aqui, corolário 1. Corolário 1. Vamos colocar o enunciado primeiro. Ponto crítico de função convexa é ponto de mínimo absoluto. Então, vou escrever assim, né? Pegando lá do teorema 4, né, que é de onde vem esse corolário, uma função de I em R, derivável no intervalo I, derivável no intervalo I, seja uma função f de em R derivável no intervalo I, ponto. X é ponto crítico, x é ponto crítico de f, implica, na verdade, equivale a dizer que a derivada em x é zero, equivale
equivale a dizer que f' de x é igual a zero. Ele é um ponto crítico. Daí, quando uma função é derivável, daí f convexa implica que esse x, que é o ponto crítico de f, x é mínimo global ou mínimo absoluto, tá? Mínimo global ou absoluto. Mesmo significado. Bom, ele dá aqui primeiro um exemplo, que nem eu, né, que estou evitando aqui as demonstrações e fazendo exemplo no GeoGebra, mas depois ele vai aqui fazer sim a demonstração muito legal. Dá para a gente colocar uma demonstração aqui, bem jóia. Aqui, demonstração. Ele coloca aqui o seguinte, veja, antes da gente estudar aqui o exemplo dele, que eu vou fazer no GeoGebra para a gente analisar, ele faz aqui a seguinte demonstração. Bom, quando você diz que é um ponto crítico da função, significa afirmar que possui derivada igual a zero. Eu coloquei até no enunciado, né? Azinho, ponto crítico de f, implica da f derivável, f' de a é igual a zero. Aí, o que isso aqui acarreta? Se a função é convexa, então nós temos válida a condição 3. Função convexa é equivalente a essa condição 3 aqui que a gente acabou de discutir da função para cima da derivada, né? Então, f convexa equivale a dizer, agora é equivalente a dizer que essa f de x vai estar maior ou igual que o f de a mais f' de a vezes x menos a. E é claro, nós estamos considerando aqui que a f' de a é igual a zero, então aqui vai zerar. Isso aqui vai ficar igual a f de a mais zero vezes x menos a, que é igual a f de a. Então, conclusão. Assim, f de x ficou maior ou igual que f de a. Para todo x pertencente aí. Para todo x pertencente aí. O a está fixo, é o ponto crítico, mas o x você pode pegar qualquer um e para todo x pertencente aí. Então, se uma função f de x ela fica maior ou igual que um valor fixo f de a, isso só significa uma coisa. Esse ponto aqui é um ponto de mínimo absoluto. O azinho, né? Portanto, azinho é mínimo absoluto. Interessante, né? Ponto, isso já é uma relação entre convexidade e o conceito de derivada, né? Sempre que a derivada, num certo ponto de uma função convexa, dá zero, aquele ponto já é um ponto de mínimo absoluto. Daqui a pouco ele vai introduzir a noção de côncava, e a côncava é menos uma função g côncava, ela é igual a menos f, onde f é uma função convexa. Quer dizer, a côncava é você pegar a convexa e multiplicar por menos 1, rebater ela para baixo. X ao quadrado vira menos x ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Qual vai ser o análogo desse corolário aí para a função côncava? Analogamente, se for um ponto crítico de uma função, o azinho for um ponto crítico de uma função côncava, ao invés de ser um mínimo absoluto, ele vai ser um máximo absoluto, certo? Isso vale para todo... Isso dá um modo de provar que a função não é convexa, né? Bom, dependendo do que você está falando, sim. Se você provar, por exemplo, que a função derivada dela não é monótona, não decrescente, sim, aí ela não é convexa, né? Se você provar que a função... Não sei do que você está falando, você deve estar falando do Teorema 4, não é? Bom, olha aqui. Corolário 1. O exemplo que ele colocou aqui é interessante, ó. Ele pegou uma função definida nos positivos, f de r mais em r, dada por x ao quadrado sobre 16 mais 1 sobre x. Então vamos pegar esse exemplo aqui no GeoGebra, já que a gente está com ele aberto aqui. F de x igual x ao quadrado dividido por 16 mais 1 dividido por x, vírgula, considerando x maior que zero. Enter. Então tá lá, apareceu aqui o gráfico da função. Vou até dar uma engrossadinha aqui, né? Tá bom.
só para ficar um pouco mais visível. Aqui então a gente pode pegar uma tangente em qualquer ponto A dele, tá? Aqui a gente também pode analisar qualquer ponto X dele, e até a interseção com a tangente. Olha só que legal, essa função aqui é convexa, né? Como é que a gente poderia determinar que essa função aqui é convexa? Daqui a pouco, com o corolário 2, vai ficar muito fácil, né? Porque o corolário 2 ele vai falar o quê? O corolário 2 ele vai dizer que uma função é convexa se e somente se a segunda derivada é maior ou igual que zero. E essa aqui, se a gente calcular a segunda derivada facilmente, a gente vai ver que vai dar uma função maior ou igual que zero, e ela é, portanto, convexa. Mas vamos ver o que aqui ele está comentando essa questão do ponto de mínimo, né? Então, tem algum ponto crítico essa função? O que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar, para saber se ela tem ponto crítico, a gente tem que buscar pontos onde a derivada é zero. Então, vamos fazer isso. Vamos chegar aqui. Vamos colocar aqui exemplo. 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 Vou colocar aqui f de x igual a x ao quadrado sobre 16 mais ou menos, não me lembro agora, mais 1 sobre x. Então, tem ponto crítico essa função? Vamos dar uma olhada aqui. Quem que é a derivada dela? Isso aqui implica que a derivada f' de x vai ser igual, caiu 2, né? Fica 2x sobre 16, 2x sobre 16 mais... Bom, aí vai cair aqui o x elevado a menos 1, né? Vai cair o menos 1, x elevado a menos 2. Então, isso implica que essa f' de x é igual a x sobre 8 menos 1 sobre x ao quadrado. Então, o que seriam os pontos críticos dela? Seria onde f' de x igual a zero. F' de x, então busca dos pontos críticos, né? Pontos críticos. 2 pontos. F' de x igual a zero, f' de x igual a zero, é o que a gente tem que buscar. Isso equivale a buscar pontos x, tais que x sobre 8 menos 1 sobre x ao quadrado igual a zero. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer o seguinte. Isso é equivalente a escrever x sobre 8 igual a 1 sobre x ao quadrado, né? Que é equivalente igual a zero. X ao quadrado igual a zero. Que é equivalente a dizer o quê? X ao cubo igual a 8. Né? Que é equivalente a escrever x ao cubo igual a 8. Nós estamos restritos a x maior que zero, né? E mesmo que não tivesse, x ao cubo igual a 8 equivale a dizer que x igual a 2. X igual a 2. Professor, ali na segunda linha não é igual a zero, né? Não tem razão. Tem razão. Aqui ficou que eu me confundi, não cometi um erro aqui. X sobre 8 menos 1 sobre x ao quadrado igual a zero, x sobre 8 igual a 1 sobre x ao quadrado, x ao cubo igual a 8, que equivale a dizer que x igual a 2. Exatamente, desculpa, eu fiz uma confusão aqui. X igual a 2. Bom, então o ponto crítico é x igual a 2. Então, veja, se f fosse uma função qualquer, você apenas encontrar um ponto crítico x igual a 2, você vai ter que ver se ele é ponto de mínimo, de máximo, e se for de mínimo e de máximo, não necessariamente vai ser um ponto de mínimo e máximo global. E pode, inclusive, não ser nenhum dos dois, pode até ser um ponto de inflexão. Um ponto que não é nem mínimo nem máximo exatamente. Como você já sabe que a função é convexa, você já sabe que, por aquele raciocínio anterior, esse é só um exemplo, né, não é uma demonstração. Pelo raciocínio anterior, a gente já sabe que ele sendo um ponto crítico, acabamos de achar x igual a 2, né, azinho, ponto crítico, aqui no caso o azinho é 2, ele vai ser um mínimo absoluto. E a gente vê isso aí no gráfico da função. Por isso que eu fiz aqui, justamente para ter a visão aqui gráfica. Se você colocar aqui x igual a 2, olha lá, x igual a 1, x igual a 3, aí você vem aqui no x igual a 2. Você está aqui num ponto de mínimo absoluto.
da função, tá certo? Batendo ali com a conta que a gente fez, certo? Bom, vamos dar uma olhada aqui, demonstração já comentamos, vamos dar uma olhada aqui no corolário 2, e depois um pouquinho sobre as funções côncavas também, aí a gente fecha esse vídeo. Então, corolário 2, né? É uma função duas vezes derivável no intervalo i, claro, porque vai ter aqui a segunda derivada, né? Ela é convexa se e somente se essa segunda derivada é maior ou igual que zero. Isso representa uma vantagem enorme para a gente, né? Porque se a gente for pensar como ela é uma equivalência, digamos assim, você pode realmente provar que uma função é convexa, é praticamente uma definição, você pode tomar isso como uma definição, a função convexa é aquela que a segunda derivada é maior ou igual que zero. Claro que isso aí vai restringir para as funções que são deriváveis, né? Mas, assim, é uma tremenda ferramenta. Porque vamos supor que você não tivesse isso. Você teria que recorrer ao quê? A quê para provar que uma função é convexa? Você teria que recorrer ou ao teorema 4, diretamente ali, a questão claro que você tem ali a questão da derivada monótona não decrescente, tem a questão da desigualdade lá, f de x maior ou igual que a reta tangente. Ou então, pior ainda, você teria que voltar lá naquelas desigualdades que a gente estava discutindo no começo. Aquelas desigualdades que tem a ver com o segmento secante ficar para cima da função. Mas esse corolário aqui que ele está chamando a atenção para a gente, ele facilita bastante, porque uma função duas vezes derivável, às vezes você muito rapidamente, com as regras de cálculo, você calcula a segunda derivada. Bateu o olho, viu que é maior ou igual que zero, você já sabe que a função é convexa. E te digo ainda mais um detalhe. Vamos supor que não seja uma função maior ou igual que zero. Mas a função não é maior ou igual que zero na sua totalidade, mas às vezes você descobre um intervalo no qual a função é maior ou igual que zero. Então, por exemplo, às vezes tipo uma parábola assim, né? Que ela vem lá de baixo, passa no 1, a partir do 1 ela fica maior ou igual que zero, fica positiva, faz lá um ponto de máximo e depois ela, a partir do número 3, do x igual a 3, ela volta a ser negativa. Então, vamos supor que essa seja a função, seja a segunda derivada, né? Então, deu uma parábola. Então, olha só, aí você pega a parábola e você pega aquele trecho onde ela ficou positiva, entre 1 e 3, aqui no meu exemplo. Aí o que acontece? Aquilo significa que não totalmente, a função f que você derivou duas vezes e deu a parábola, não é totalmente convexa, porque para a esquerda do 1 e para a direita do 3 ficou negativa a segunda derivada, mas entre 1 e 3 ela vai ter ali um trecho de função convexa. Né? É interessante isso aí. Esse negócio da segunda derivada maior ou igual que zero, você, como eu estou dando aqui como exemplo, você pode inclusive determinar, se a função não for totalmente convexa, você determina um intervalo, ou os intervalos nos quais ela é convexa, se restrita àquele intervalo. São os intervalos onde a segunda derivada é maior ou igual que zero. Então, é um negócio fenomenal. Então, aqui a demonstração é direta, né? Com efeito, a segunda derivada maior ou igual que zero em todo um intervalo, quando uma derivada de uma função, não segunda, uma derivada de uma função é maior ou igual que zero, não apenas num ponto, porque daí tem aquele exemplo que a gente estudou e que eu vou perguntar sobre ele na prova. Aquele exemplo da função, se não me engano, era 1 sobre... Não, era x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x mais x sobre 2, se não me engano, só me falha a memória. Essa função a gente viu que ela tem uma derivada positiva no zero, dava acho que meio a derivada em zero, porém a gente via que ela não era crescente em nenhuma vizinhança ali do x igual a zero. Então, você não garante que tem ali um intervalo de crescimento só por ver a derivada maior que zero num ponto. Mas se a derivada for maior que zero, e ele até chama atenção para isso lá no livro, naquele trecho, se a derivada for maior igual que zero, num intervalo, não só num ponto, né? A derivada maior igual que zero para todo x pertencente ao intervalo, a derivada da função é maior igual que zero para todo x num intervalinho, então dá para você garantir que naquele intervalinho a função vai ser crescente. Certo? Agora,
Aí ele está dizendo que a segunda derivada é maior ou igual que zero. Mas a segunda derivada é maior ou igual que zero, a segunda derivada é a derivada, da primeira derivada. Então, a segunda derivada ser maior ou igual que zero num intervalo, significa que a primeira derivada é crescente naquele intervalo. Se fosse maior, né? Como é maior igual, aí a gente vai falar assim, significa que a derivada é não decrescente naquele intervalo. Mas a derivada ser não decrescente no intervalo, você volta ali no teorema 4, é o item 2, que é equivalente ao 1, que é convexa. Tá? Então a demonstração é bem direta mesmo, bem curtinha. Né? A gente coloca aqui segunda derivada maior ou igual que zero em todo um intervalo, equivale primeira derivada monótona não decrescente, que pelo teorema 4 equivale à função convexa. Tá? Então, vamos colocar isso aqui na lousa. Corolário 2. Corolário 2. Corolário 2. Então, ele vai dizer aqui o seguinte, 2 pontos. F de R duas vezes derivável no intervalo I, F dois pontos de I em R duas vezes derivável no intervalo I. Aí ele diz o seguinte, F convexa, C e somente C equivale a F duas linhas de X maior ou igual que zero para todo X pertencente a I. Para todo X pertencente a I. Aí seria a demonstração aqui, aquilo que eu comentei com vocês. Demonstração. A função segunda derivada F duas linhas de X maior ou igual que zero para todo X no intervalo pertencente a I, ela equivale a dizer que a primeira derivada f' de x é monótona não decrescente. Monótona não decrescente em I. Mas isso aqui equivale, pelo teorema 4, a dizer que f é convexa. Essa aqui é a ideia, bem simples, né? Dizer que f é convexa. Tá? Tá certo. Agora, aqui, vamos analisar esse exemplo aqui que a gente tinha pego antes, da função x ao quadrado sobre 16 menos ou mais 1 sobre x, né? Exemplo, o que aconteceria ali com aquela função? Se a gente fosse provar que ela é convexa utilizando esse corolário. F de x igual x ao quadrado sobre 16 mais 1 sobre x, implica, como a gente viu já, né, que a primeira derivada aqui, f' de x, é igual a x sobre 8 menos 1 sobre x sobre 8 menos 1 sobre x. Isso aqui implica que a segunda derivada, quanto que é a segunda derivada f duas linhas de x, quanto que é a derivada de x sobre 8? É 1 sobre 8. Cai o menos 1, aqui é o quadrado, né? Desculpa, aqui é o quadrado. Esqueci do quadrado aqui. Cai o menos 2, fica mais, menos que está aqui com o menos 2 que caiu, mais 2 sobre x ao cubo. E esse aqui é um número, como a gente está restrito aqui a x maior que zero, né? No caso dessa função, ele está restrito aqui a x, eu até tinha colocado aqui x maior que zero, e quando ele citou aqui no livro a função, ele colocou aqui r mais, x maior que zero. Em zero ela não está definida, porque tem um zero aqui no denominador, tem um x no denominador, e ele não pegou para negativos. Então, a gente está trabalhando só com x positivo, isso aqui é maior que zero, e não é errado também escrever maior ou igual, para todo x estritamente maior que zero. Então, aqui você vê, f duas linhas maior ou igual que zero, função convexa. Tá? Esse comentário, para a gente fechar esse vídeo, vamos ler aqui com atenção esses comentários
Tem uns comentários aqui interessantes sobre função côncava. Então, olha só o que ele diz aqui. Uma função f de em R é côncava quando menos f é convexa. Então, a ideia da função côncava é oposta da convexa, né? Simétrica à convexa. Quer dizer, você reflete a convexa para baixo, ela fica côncava. Então, menos x quadrado é função côncava. A menos exponencial também, né? Menos 1 sobre x para x maior que zero. 1 sobre x para x maior que zero é convexa. Menos 1 sobre x, côncava. Isso é, quando o gráfico de f está acima de qualquer de suas secantes. Né? Você lembra que na função convexa, o gráfico da função, vamos se lembrar disso, a gente discutiu isso bastante numa outra aula, na função convexa, na função convexa, o gráfico desse segmento, que é o segmento secante, que eu vou fazer em vermelho aqui para chamar a atenção, esse gráfico aqui, ele está sempre acima, né? O gráfico está sempre acima sempre acima do gráfico. Claro que você tem que olhar o gráfico. Aqui surge de novo aquele mesmo tipo de dúvida. Fala, professor, mas olha aqui esse ponto aqui, ó, da função. Ele está muito para cima do gráfico da secante. Olha esse ponto aqui, onde está o mouse. Ele está muito acima do gráfico da secante. Então, você tem que analisar esse gráfico da secante e o gráfico da função entre esses pontos extremos aqui. Desse x do e aqui até o x do f aqui. Nesse trecho que vai do coordenada x do e até a coordenada x do f, todo esse trecho, o gráfico da secante está para cima do gráfico da função. Então, e se eu mexer na secante, jogar ela mais para cá, jogar ela mais para cá, você continua verificando a mesma coisa. Dessa coordenada x aqui até essa coordenada x aqui, o gráfico da secante, em todos esses pontos x aqui, ele está para cima da função. Então, isso porque a função é uma função convexa. Se você multiplicá-la por menos 1, ela vira uma função côncava. Então, vamos colocar esse exemplo aqui para a gente observar. Menos e menos. Enter. Tá lá. Tá lá. Então, o que aconteceu aqui? O gráfico da função ficou para cima do gráfico da secante. Certo? O gráfico da função para cima do gráfico da secante. Função côncava. Tá? Outros resultados análogos? Bom, cada um dos resultados que a gente teve vendo aqui, começando já por esse do gráfico da secante, que na convexa fica para cima, na côncava fica para baixo. Mas aí cada um dos outros resultados que a gente teve vendo, você vai pensando também na maneira análoga de escrever. Então ele vai até comentar aqui alguns. Ó. As desigualdades que caracterizam a função côncava são análogas àquelas desigualdades asterisco, né? Vamos lembrar delas aqui. Aqui elas, aqui. Ó. Certo? São análogas, só que aqui vai ficar maior igual. Né? Com a função côncava muda de figura. Né? Não é essa primeira aqui menor que essa, que é menor que essa, a inclinação. Né? Se você imaginar uma função côncava, imagina esse desenho refletido aqui para baixo. O arco vai estar aqui para baixo, você vai ter essa secante grandona, e você vai ter essa primeira aqui com uma inclinação, aqui no caso está com uma inclinação menor, né? Depois, é melhor a gente fazer o desenho aqui no GeoGebra. Vamos fazer aqui o desenho, né, de uma e da outra. Opa, o que é isso aqui? Nossa, aqui está dando uma certa zica aqui, que eu não estou entendendo. Não sei o que está acontecendo aqui. Opa, interessante isso aqui. Ela decresce muito rápido, né? Mas ali naquele desenho aqui do livro, tá inclinação menor, inclinação maior. Menor e depois maior, né? Aqui, se você escolher um ponto aqui no meio, ó, deixa eu colocar aqui, você vê que vai ter uma certa inversão aqui da situação. A gente pode aproveitar esse próprio ponto D aqui, ó, porque esse ponto D eu tenho a liberdade de mexer ele para cima e para baixo, mexendo aqui no X. Então, vamos aproveitar ele para não ter que colocar outro. Se você colocar aqui, ó, essa secante de E até D e de D até F, o que você percebe aqui?
você percebe que, ó, deixa eu mexer ali no D. Olha como é que estão as secantes. Essa aqui está com uma inclinação maior do que essa. Essa inclinação aqui está positiva. Essa inclinação aqui está negativa. Tá? Basta dizer isso, que você já percebe que a da esquerda tem uma inclinação maior que a da direita. Agora, isso é uma função côncava aqui que nós estamos, né? E na função convexa, o que acontecia? Era essa aqui, inclinação maior, inclinação menor. Na convexa, inclinação menor, inclinação maior. Então, por isso que ele diz que inverte aqui o sentido dessas igualdades, porque esse do meio é a inclinação da maior. Então, na convexa ficou assim, inclinação primeira, do A até X, é menor ou igual, que é a inclinação da maior zona de A até B, que é menor ou igual que a inclinação de X até B, que é essa aqui. Então, funcionou perfeito para convexa. Quando você vira para côncava, inverte a desigualdade. A inclinação do meio é menor do que a primeira, mas é maior do que a segunda. Então, a segunda fica menor do que a primeira, como a gente está vendo aqui nessa figura. Tá certo? Ficou bem legal isso aqui. Bom, vamos voltar para os comentários dele ali, né? Então, você tem aqui a inclinação, como ele ia comentando ali, né? Valem aquelas desigualdades asterisco com maior igual no lugar menor igual. Existem as derivadas laterais de uma função côncava em cada ponto interior ao seu domínio. Logo, a função é contínua nesse ponto. Isso aqui poderia ser um exercício da prova, porque a gente fez na aula, discutiu e está gravado no vídeo esse resultado aí para a função convexa. Foi um teorema que a gente viu. Numa função convexa, existem as derivadas laterais. E em cada ponto interior ao domínio, a gente discutiu a demonstração aqui na aula, e, portanto, a função é contínua. Eu até falei que você conclui que é contínua por causa daquela observação lá da primeira sessão do capítulo 8. Vocês devem se lembrar disso, né? E uma função derivável é côncava se e somente se sua derivada é monótona não crescente. Aqui é uma inversão do teorema 4, item 2, né? No teorema 4, item 2 a função é convexa, é equivalente a dizer função de I em R, derivável em I, é convexa, se e somente se a sua derivada é monótona não decrescente. Aqui ele diz que é côncava, função derivável de I em R é côncava, se e somente se a sua derivada é monótona não crescente, não é não decrescente, é não crescente. Uma função, acabamos de ver isso aqui, ó, função convexa, duas vezes derivável, se e somente se, segunda derivada é maior ou igual que zero. Uma função côncava, duas vezes derivável, se e somente se, segunda derivada é menor ou igual que zero. Inverteu. Uma função derivável é côncava, se e somente se seu gráfico está abaixo de qualquer de suas tangentes. Olha lá. Aqui, eu esqueci de falar isso, né? Olha aqui, ó, o gráfico tá, se você colocar qualquer tangente aqui dela, ó, vamos deixar essa aqui que tá, aqui, ó, essa aqui tá legal. O gráfico da função, deixa eu tirar essas aqui que ele não está comentando mais, né? Tira esses aqui, para a gente prestar atenção na tangente. Aqui o C sempre fica para cima do D. O ponto da função sempre para baixo do ponto da tangente. Função côncava. Olha lá. Ponto da função, em qualquer x que você parar. Ponto da função está sempre para baixo do ponto da reta tangente. Tá lá. Bom, todo ponto crítico de uma função côncava é um ponto de máximo absoluto. É o contrário da função convexa, obviamente. Função convexa está lá, ponto crítico, mínimo absoluto. Função côncava, você está multiplicando a convexa, multiplicando por -1. Então já ficou boca para baixo. Achou um ponto crítico? Tem ponto crítico? Tem. Máximo absoluto, ao invés de mínimo absoluto. Tá? Então, me pareceu muito coerente todas essas observações que ele fez. Podemos explorar alguma dessas coisinhas na prova? Podemos. Tá? Depois eu vou dar uma ideia para vocês da estrutura da prova que eu estou pensando em fazer. Eu não digitei, mas eu pensei um pouco sobre como eu quero fazer a estrutura, que eu vou digitar agora depois da aula. Tá? Existem ainda as noções de função estritamente convexa e estritamente côncava. É só você trocar o menor igual por menor. Muito simples, né? Aqui no caso convexa, né? Se você, no caso convexo, é isso aqui. E você tem que trocar o menor por maior, no caso de função côncava. Isso evita que o gráfico de f possua trechos retilíneos. Bom, o que esse comentário quer dizer? Você lembra do módulo de x, que é uma função convexa. Ele tem trechos retilíneos, o gráfico do módulo de x? Óbvio que sim.
Módulo é um V, né? Módulo x é um V, com o bico bem no zero. Então, o que você percebe isso aí? Isso aí significa que a função, ela tá, e como a gente viu ali, até eu fiz o desenho agora há pouco na aula, para a direita do zero, se eu coloco a reta tangente lá, vamos fazer aqui o módulo, vamos relembrar. Vamos relembrar aqui o módulo. Fx igual a módulo de x, enter. Olha lá, voltou para o módulo. Se eu coloco a reta tangente aqui para a direita do x igual a zero, ó, esse ponto aqui é onde está passando a reta tangente. Você repara que a reta tangente está igual, idêntica à função. Né? Tanto que se eu mexo aqui, ó, você nem está vendo a letra C, aqui o C está igual ao D. Função coincide com a sua reta tangente. Então, você não vai ter aqui, digamos assim, você não vai... essa desigualdade aqui, ela não vai valer se ela for estrita, né? Porque isso aqui é a equação de um segmento ligando dois pontos da curva. Então, imagina um segmento ligando esse ponto aqui com esse ponto aqui. O segmento está em cima da curva. Então, você não vai ter a função menor do que o segmento secante. Você vai ter a função igual. Então, você vai ter que meter um menor igual aqui para dar certo. Né? E você vê que esse transtorno está sendo consequência do fato do gráfico dela ser retilíneo. Então, aí, isso que ele falou tem tudo a ver, né? A função, quando você exige que ela seja estritamente com o menor, você impediu que ela tenha trechos retilíneos. Esses trechos retilíneos deixam a função convexa, mas exige que você use aqueles menor igual, símbolo de menor igual nas desigualdades. Se você trocar o menor igual por estritamente menor, aí a função fica estritamente convexa. Ela é convexa do tipo que não tem trecho retilíneo. É isso que ele está falando. Vai ter só aquelas coisas com bojo, assim, que nem, por exemplo, o x ao quadrado, né? Que eu sempre coloco sobre 2. Olha lá. Bom, aqui se eu traçar aqui um segmento que é, como é que se diz? Secante, olha lá ele, tá vendo? Ele já ficou estritamente para cima. Aqui vale o menor, entendeu? A função, olha lá, a função está menor que o segmento, poderia ter a interseção aqui, ó. Bom, apaga ele. Vocês estão entendendo aqui o que ele está falando, né? Tem alguns comentários interessantes aqui que eu estou comentando também. Convexidade estrita implica F' crescente, já não é mais não decrescente, né? É crescente. Mas não implica que a segunda derivada seja estritamente maior que zero, porque alguém poderia pensar, tá, todos os menor igual vira menor, se a função for estritamente convexa, aquele item 2 lá do teorema 4, em vez de ser não decrescente, vira crescente, né? Não, está aqui embaixo. A derivada que era não decrescente vira crescente, e aí, portanto, aquele corolário 2 da segunda derivada, em vez de ser maior ou igual a zero, vai ser só maior. Mas ele está chamando a atenção aqui que não. Né? A segunda derivada pode ser maior ou igual que zero. Né? Olha só que interessante, ele vai dar um exemplo aqui. Ó. Ele dá o exemplo das funções do tipo x elevado a 2n, que inclui o x ao quadrado, inclui o x à quarta, x à sexta. Essas funções, se você calcular a segunda derivada, dá uma expressão assim que se anula no x igual a zero. Então, e elas são estritamente convexas, essas funções aqui. Tipo x ao quadrado, x à quarta. Elas não têm x ao quadrado, x à quarta, esses polinômios, eles não têm trecho retilíneo. Não tem trecho retilíneo, então é estritamente convexa. E, no entanto, a derivada se anula em x igual a zero. Então, isso aqui mostra que ser estritamente convexa, apesar de implicar a derivada ficar estritamente crescente, não implica que a segunda derivada fique estritamente maior que zero. E tem aqui o contra-exemplo. Entretanto, se você já souber que a segunda derivada é maior que zero, para todo x pertencente aí isso aqui implica que a função f' é estritamente crescente e que implica que a f é estritamente convexa. É interessante isso aqui, hein? Então, quer dizer, você tem convexa e tem estritamente convexa. Convexa admite o menor igual nas desigualdades, de definição lá, aquelas desigualdades da reta secante.
Aquelas primeiras lá que a gente viu, menor ou igual, só convexa. Qual é a consequência geométrica, gráfica disso aí? A função convexa pode ter trechos retilíneos, que ela continua convexa. Agora, estritamente convexa. Você volta lá naquela definição inicial que tem o menor ou igual com a reta tangente, com a reta secante. Você troca aquele menor ou igual por estritamente menor. Aí isso impede que a função tenha trecho retilíneo. Tá? Mas, e também tem aquela questão da derivada que vai virar, em vez de não decrescente, crescente. Porém, quando chegar naquele critério da segunda derivada, ele dá o exemplo aqui. Ó. Você pode ter uma função estritamente convexa, como é o caso desses polinômios x ao quadrado, x à quarta, x à sexta, mas que, no entanto, o f duas linhas não fica estritamente maior que zero, porque um polinômio desse aqui, se você colocar x igual a zero, ele zera. Né? Mas ele faz questão de comentar aqui. Estritamente convexa, portanto, não implicou segunda derivada estritamente maior que zero. Porém, a volta vale. Segunda derivada estritamente maior que zero implica f' crescente, que implica f estritamente convexa. Interessante isso. Né? Olha só, já comentei esse exemplo aqui. Vamos ver antes de fechar o vídeo, que isso aqui eu quero fazer num vídeo separado para depois falar das médias. Né? Quero só terminar de comentar esse exemplo. A função exponencial é estritamente convexa. Ah, como é que eu posso ver que a função exponencial é estritamente convexa? Qual é a segunda derivada da exponencial? A primeira derivada é ela mesma, a segunda derivada é ela mesma. E exponencial é estritamente maior que zero para todo x. Então, como a função exponencial ela tem uma segunda derivada, que é ela mesma, exponencial, que é estritamente maior que zero para todo x, quer dizer, eu não estou partindo do fato que ela é estritamente convexa para chegar que a segunda derivada é maior que zero, que aí eu poderia estar incorrendo em erro. Ele mostrou lá o x elevado a 2n. Eu estou partindo do fato de que a segunda derivada é maior que zero, estritamente, porque a segunda derivada é a própria exponencial, e concluo que a função é estritamente convexa. Bom, log de x para x maior que zero é côncava. Aí eu vou pedir na prova. E 1 sobre x é côncava para x menor que zero e convexa para x maior que zero. Legal, dá para pedir na prova também. Agora, essa questão aqui, eu vou discutir num outro vídeo para não ficar muito longo. Deixa eu interromper essa gravação aqui e deixa eu abrir para a pergunta dos alunos.